A paz do Senhor Jesus, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa oportunidade, eu quero vos dizer que Deus é a nossa vitória, Deus é a nossa bandeira. Por intermédio de Cristo Jesus, o nosso Salvador, aleluia, é que nós estamos aqui pela infinita graça e misericórdia, como diz em João 3,16, o grande amor de Deus de tal maneira que Ele entrega, Ele manda, Ele envia o seu Filho, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, nós estaremos lendo a partir do verso 18. Diz o apóstolo Pedro: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós louvamos a Deus por esta rica oportunidade de poder uma vez mais expressar o grande amor, o eterno amor de nosso Deus para com a humanidade. O amor de Deus, aleluia, ele não visa cor, ele não visa nacionalidade, ele não visa status financeiros, sociais, onde mora, de que família descende, de que país também descende. O grande amor de Deus, ele cobre toda a raça humana, independente se é homem, se é mulher. O grande amor de Deus está pairado sobre a vida de toda a humanidade. É bem verdade que aqueles que entram debaixo da graça, ou que querem ser agraciados por Deus, eles são alcançados pela infinita misericórdia desse Deus que é poderoso e maravilhoso. Quando Deus ele envia o seu Filho, ele dá o seu Filho, olhando no céu, ele contempla que a raça humana se perdeu ao longo dos anos. A raça humana se perdeu dos seus delitos, seus pecados, seus erros, a sua distância de Deus. Os homens foram se distanciando de Deus de tal forma que se perderam. É como aquele filho que ele solta da mão do seu pai e começa a caminhar e vai caminhando, e quando ele se dá por si, ele está longe, está perdido, está distante e não consegue mais encontrar o caminho para achá-lo seu pai, ao encontro do seu pai. Assim estava a raça humana, assim estava o homem, a imagem e semelhança de Deus, que Deus o criou, a sua imagem e semelhança, ele a criou. O homem, nos seus pecados, fora se distanciando de Deus. Com seus pecados aqui, seus pecados acolá, ele foi se distanciando. A verdade é que esses pecados começaram a massagear o seu ego, lhe fazer bem, aparentemente, e eles resolveram ficar tão distante que não teve, ou não tinha, ou não tem, mais o desejo de voltar para casa. Mas o que é que João, ele escreve no capítulo 3? Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira. A palavra tal,
é uma palavra abrangente, é uma palavra quase que indizível de se explicar, porque é tal, é um modo muito grande, é um modo muito maior, é um modo inigualável, não tem igual, e ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que cresce no seu Filho venha ter a vida eterna. É o caminho de volta, é a porta de volta. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Você vai encontrar Jesus dizendo na Bíblia: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou aquele que chamo pelas ovelhas e elas me obedecem. Talvez enquanto eu falo aqui, você está me ouvindo e dizendo: olha, eu realmente soltei das mãos do meu pai, estou perdido. Alguns anos procurando o caminho de volta, eu não consigo encontrar, mas há uma oportunidade para você. Você pode encontrar o caminho de volta na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Basta você se arrepender, basta confessá-lo que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso que morreu na cruz para lhe salvar, e aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Não tem outro. Ele é o único e Ele é o suficiente. Somente o sangue de Cristo é que perdoa pecados. Somente o sangue de Cristo é quem apaga a nódoa do pecado. Não há nada mais que apaga, que manda embora, que dissipa a culpa do pecado, senão o sangue de Jesus. Então faça você um concerto, analise a sua vida, faça uma análise, uma autoanálise. Comece a imaginar e a pensar onde é que você tem andado, por onde tem ido os seus pés. Deus, aleluia, Ele lhe ama, e por amar você e a mim, Ele entregou o seu Filho para morrer naquela cruz, aonde Ele organizou naquela cruz, aonde Ele sofreu por algumas horas pregados por amar você e por amar a minha pessoa. Está na hora dos homens se arrependerem e procurar o caminho de volta. Você faz parte daqueles que precisa se arrepender. Então tome essa decisão. Não deixe para amanhã. Amanhã pode não existir para você. O amanhã pode não chegar. Você conhece muitas histórias daqueles que diziam: amanhã eu volto, amanhã eu faço, amanhã eu consigo. E o amanhã não chegou para nenhum deles. Pode não chegar para você também, como pode não chegar para mim. Então, o dia chamado aceitável é hoje. Faça depressa, corra depressa, entregue a sua vida. Se estás distanciado, reconcilie ainda hoje, porque hoje ainda dá tempo. Que Deus em Cristo vos abençoe, e que Deus em Cristo prepare uma oportunidade para que você tome uma decisão e se arrependa e corra para os braços de Cristo. E que Deus em Cristo te abençoe.